Gente, lá pra academia do mestre Humberto Barbosa Júnior, mestre HBJ, faixa coral de jiu-jitsu, presidente da federação. Quando eu comecei a praticar arte suave, lá na academia do mestre Paulo Ameba, do mestre Paulo Barros, lá no Barraco Jiu-Jitsu, em 1990. Imagina, tempão atrás aí, 30 anos atrás, estava começando a minha história no jiu-jitsu, já era lutador de judô, né, e o mestre Humberto me recebeu de braços abertos aí, disputei o segundo campeonato amazonense de jiu-jitsu lá no La Salle, lutei Copa Mr. Pizza, eventos maravilhosos, camisas da High Level, era um negócio de maluco, né? Primeiro ator aqui na Djalma Batista, primeiro campeonato de luta casada da história do Amazonas, desafio de lutas casadas do circo Roller Dance, o mestrão Humberto que fez. Tô ansioso, gente, se liga aí que daqui a pouquinho tem muita história bacana pra contar. Tô indo no rumo da academia do mestre Humberto, lá no Bronx, lá do Dom Pedro. Tamo junto forever. Os... E aí, gente, nosso Café com Resenha hoje vai contar um pouco da história do jiu-jitsu amazonense, que se confunde muito com a história do jiu-jitsu brasileiro. A Confederação Brasileira foi fundada, e uma das federações que ajudou a fundar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu foi a Federação Amazonense. O mestre Humberto era o presidente, começou a treinar jiu-jitsu em 1978, eu tinha apenas 3 anos de idade, e 10 anos depois eu ia começar a minha história, e ele já é presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. Chegando aqui nesse dojo abençoado, o mestrão tá na área, grande orgulho pra mim. Há pouco tempo atrás ele... Osso, mestrão, osso. Foi ele que botou esse meu grau aqui nessa faixa, com muito orgulho. O mestre Humberto, que é faixa coral de jiu-jitsu e uma grande referência, com uma história muito bonita aí. Foi ele que revelou o nosso saudoso mestre Juricaba, Lilinho, Roninho, mestre Fábio Aníbal, que tem uma das grandes equipes de jiu-jitsu hoje no Amazonas, e tantos outros lutadores que fazem parte da história do nosso jiu-jitsu. Prazer estar aqui com o senhor, mestrão. Prazer todo meu. Fique à vontade, Fabricinho. Vamos sentar aí para te bater um papo. Café com resenha, né? Café com resenha, mestre. Beleza. Mestre, como é que foi o jiu-jitsu na sua vida? Assim, a gente conversa muito em vários treinos dessa madrugada que o senhor me recebe aqui na sua casa, que é a sua academia também. Como é que o senhor olhar para trás e saber que esse fruto doce que eu provei e que muitos hoje provam, como é que foi plantar essa semente, mestrão? Bom, o importante é olhar para trás e ver que o negócio floresceu, né? Tinha 12 para 13 anos de idade quando eu conheci o jiu-jitsu realmente. Estudava no colégio IEA, lá no IEA, e através de uma confusão com um colega lá do colégio, acabou tendo um atritozinho. Eu era muito magrinho, muito magro mesmo, magro. Aí resolvi ir atrás de um esporte de luta. Aí eu conhecia já o jiu-jitsu, tinha o pessoal da POP, e o pessoal do Olímpico Clube, que eram os peixes, né? Que eram os nadadores, e fazia o jiu-jitsu, mas eu não sabia que era jiu-jitsu. Aí eu fui buscar onde é que seria jiu-jitsu. Aí fui no Olímpico lá com o mestre Alho Almeida, que ele dava aula com uma equipe de jiu-jitsu lá, e fiquei sabendo lá com o aluno do mestre Alho Almeida, que tinha uma academia aqui no Débora, aqui perto de casa, que eu moro no Dom Pedro, e o Débora é colado. Aí eu fui atrás na academia Débora e encontrei a academia do Luiz Façanha e do Fernando Fonseca, que foram meus primeiros professores de jiu-jitsu. Mestre, e naquela época praticamente era os irmãos Façanha, depois veio o Monteiro, o Nilberto, que o senhor falou lá no Japim, Isso. Que ajudou a formar o mestre Ulisses de Ban, e essa árvore foi crescendo. E o primeiro campeonato que o senhor falou que chegou a ver foi em 1978, né, mestre? Isso, o que acontece? Quando eu conheci o jiu-jitsu, existia praticamente que eu conhecia 2 equipes, a do Ali, ficava no Olímpico, a COG, e a do Luiz Façanha. E não tinha competição naquela época.
existia sempre a equipe do Ali vinha treinar com a gente e entrava com o Ali, ficava treinando um com o outro, né? Para ver como é ver a parte da técnica, como estava funcionando ou não. Aí meu pai faleceu, eu que resolvi morar no Rio, até porque nessa época eu não se graduava faixa aqui. O meu professor na época, o Luiz e o Nandinho, era faixa roxa e não tinham como graduar, porque só quem pode graduar é faixa preta. Passei um mês de férias no Rio, na casa de uma tia minha, e conheci a Academia do Carson Gracie, na Figueira de Magalhães. Entendeu? Um mês lá com o professor Carlinho na época, que hoje é da Confederação, foi meu professor. Voltei para Manaus, porque eu não tinha condições financeiras realmente de pagar a academia. Né? E foi quando o Luiz Façanha e o Nandinho, que já conhecia o mestre Oswaldo Alves, me encaminharam lá para o Rio para treinar com o mestre Oswaldo. Fui bem recepcionado, foi um pai no Rio para mim, o mestre Oswaldo, porque eu comecei a morar na casa de família. Mas quando você vai passar férias na casa de família, você é tratado como um rei, né? Quando você vai morar, você pode fazer o que quiser, mas nunca fica legal. Então eu resolvi por conta própria, não briguei com a minha família, com meu tio, mas resolvi morar na academia do mestre Oswaldo. Ele me deu a chave da academia dele e comecei a treinar lá e dormir na academia, fazer minha vida dentro da academia. Então eu devo muito ao mestre isso aí, esse apoio, né? Foi um pai realmente, a própria mãe do mestre Oswaldo, dona Perolia, que já é falecida, me tratava como filho, sempre almoçar na casa dela lá e fui levando a vida. E quando eu fui morar no Rio, eu não tinha muita condição financeira. E o pessoal que treinava com a gente de jiu-jitsu, no Débora, o Nonato, Fala Belo, Paulo Ameba, Nego Lindo, Lilinho, Willace, o próprio Iano, o Guto, que moravam no Débora também, treinavam no Luiz. E depois fundaram a Monteiro, né? Depois, mas isso o que acontece? Eu fui treinar para pegar mais técnica e evoluir, né? Até porque o Luiz começou a fazer odontologia e não podia mais dar aula. E o Nandinho morou no Rio, foi morar no Rio, faz medicina, lá em Niterói. E a gente ficou meio limitado a técnica no jiu-jitsu. Foi quando eu digo, ó, vou embora pro Rio, vamos lá comigo? Como é que a gente faz? Digo, pô, vocês me ajudam aí que pode, eu vou levando a minha vida, meu pai me dá um dinheiro aí, a gente vai embora. Aí todo mês o Donato pegava pra fazer aquele rateio com o pessoal, para me ajudar, mandava dinheiro pelo banco pra mim lá. O mestre Donato, que depois fundou a Nova União, né? Isso, aí o que acontece, o Donato ainda me dava o ticket que ele recebia, que ele trabalhava numa seguradora, se eu não me engano, ele recebia um ticket e mandava na cartinha pra mim, né? E aquilo fui levando, e sempre que eu voltava em Manaus, eu reunia todo mundo na academia do mestre Luiz lá, no Débora, e ensinava coisa nova, e comecei a dar aula pra eles também. Não tinha internet, né, mestre? Não tinha YouTube. Não tinha internet, tinha nada, tinha que ser ali. Ou era na revista ou era ao vivo, né, mestre? Não, tinha que ser ao vivo, porque o jiu-jitsu tem que ser ao vivo. Infelizmente está passando por essa fase de pandemia aí, não tem como dar aula se não se embolar com o caboclo lá, tem que lutar, né? Eu ministrava a aula, mas quando eu vim de férias, quando eu fiquei em Manaus porque meu pai morreu, eu comecei a dar aula realmente. E eu montei a Academia HBJ aqui na Associação dos Moradores de Dom Pedro. Do lado do La Salle. Do lado da Salinho, em frente ao Rocan. Era um galpão grande. Enorme. Lá que surgiu Marquinho Macaxeira, Juricaba. Lá surgiu Marquinho, Juricaba, Macaxeira, Linho, Luiz Pinto. Rocha. Tudo, né? Rocha, né, mestre? E comecei a dar aula na associação, realmente, cobrando, né? Cobrando. E aí, mas dessa turma toda, o Paulo fundou a Barraco, o senhor com a HBJ, o Luiz Façanha. Pois é, deixa eu chegar lá. Então acontece, nós não tínhamos campeonato de jiu-jitsu, a gente disputava campeonato de judô. A gente entrava, não tinha federação. E finalizava todo mundo, né, velho? A gente pegava geral, porque no judô, não sei se vocês sabem, não tem faixa. O branco luta com preta, então você luta normal. A gente ia com a faixa branquinha lá e sapecava o judoca, né? E ficou aquele clima meio ruim assim. Aí foi quando o professor Cássio, o mestre Cássio Façanha, resolveu fazer um torneio lá no Rio Negro. Foi quando começou a surgir a academia. Aí o Ian... Tadeu também, eu tô lembrando agora, também é seu aluno. Tadeu é meu aluno. Tadeu do Espantalho Pneu. Tadeu Jorge. Jorge também. Então o que acontece? Paulo Coelho foi meu aluno, Mauro Moura, Juricaba. Só gente do bem, né? Então o que acontece? Eu montei a HBJ, o Paulo Ameba montou a Barraco, o Iano com o Guto montaram a Monteiro. Aí já existia a Samurai do professor Ivan, que já faleceu lá no centro da cidade. Centro da cidade, com o Chaguinha, né? Com o Chaguinha. Que era mais judô do que jiu-jitsu, realmente. Aí tinha a Movimento, que era no Japim, que é o Negão e o Berto. E de lá surgiu o Ulisses, né? Que foi professor do Diban. Irmão do Ulisses. Nessa época, o Ulisses só sabia fisiculturismo, né? Era fortão. Ele não fazia, só muito forte. E o Diban foi o 01 do Negão. Mas o primeiro campeonato amazonense foi no Colégio Militar em 78. Até te mandei uma cópia,
dos campeões e dos vices, quer dizer, até um tempão, né? História aí, né? História. Aí fizemos um torneio no Rio Negro lá com o professor Cássio, todo mundo, um se ajudando a massificar o jiu-jitsu. E surgiu o campeonato, o pessoal já conheceu um pouquinho mais o jiu-jitsu, a comunidade, né? Levar amigo, levar parente, começou a crescer. Aí eu tive a ideia, digo, ó, já que teve aquele campeonato em 78, eu quero saber quem fez. E o meu professor era o Luiz Nandinho e estava naquela equipe que lutou. Aí eu fui lá com o Luiz Nando, como é que é esse negócio de federação, cara? Eu vi que tinha, não, é o seguinte, os documentos tá tudo lá com o Roberto Caminha. O Robertinho Caminha. Robertinho Caminha, na gráfica. Caco Nadador. Isso. Na gráfica Vitória Regia, eu me mandei para a gráfica. Eu precisava ganhar dinheiro. E uma maneira que eu queria ganhar dinheiro era fazer campeonato, para viver do jiu-jitsu, né? Tanto que hoje eu vivo do jiu-jitsu, não tem outra fonte de dinheiro. E graças a isso, muita gente vive do jiu-jitsu hoje. Graças a Deus, né? Fui lá com o Robertinho, me recebeu muito bem, me deu toda a documentação da federação e falou, Roberto, tá aqui, ó. O primeiro presente foi o Joaquim Marinho. Que Deus o tenha em bom lugar. Que Deus o tenha em bom lugar. Porque o Reison Grace, que foi o fundador realmente do jiu-jitsu, tinha vindo há um tempo atrás em Manaus, deu aula pro pessoal da natação, aí foi embora. Aí o pai do Arthur Neto chamou de volta para ele dar aula pro pessoal, não sei porquê, veio e ficou um tempo. Inclusive, teve até uma filha amazonense, o Reison Grace, tem uma filha daqui em Manaus, né? Nasceu aqui, a filha do Reison. Só que o Reison foi embora, ele não quis ser presidente. Aí botaram o Joaquim Marinho. Que era uma sumidade, um super Isso, inteligente. e vivia no meio do esporte, natação, sempre gostou disso, né? E eu peguei os documentos, o Robertinho, ele me encaminhou, Alberto, vai lá com o chinelinho. Antigamente tinha o Conselho Estadual de Esporte, ele ficava no Vivaldão. Eu fui lá com o chinelinho que tratava do lance de todas as federações, de boxe, natação, judô. E eu, leigo ainda na situação, né? Peguei os documentos e fui lá com o chinelinho. E falou, Alberto, só tem o seguinte aqui, isso aqui já está mais de 10 anos parado, a gente tem que abrir uma ata nova, mas você tem que pegar 3 procurações de clubes ecléticos. Eu falei, pô, que clube? Você pode pegar do Forte Clube, do Nacional Futebol Clube e do Rio Negro Futebol Clube. Eu fui embora. Aí peguei as 3 procurações. Quer dizer que foi o futebol que ajudou a ressurgir o jiu-jitsu? É isso aí. E outra coisa, incrível porque o futebol ajudou e nós pegamos a regra do boxe, tiramos algumas coisas e introduzimos o jiu-jitsu, porque não tinha. Só tinha a Federação do Rio de Janeiro, que é a mais antiga, né, do mestre Robson Grace. E começamos a trabalhar o jiu-jitsu como competição, como esporte, porque existia de fato, mas existia de direito. Aí nós começamos a trabalhar, todo mundo se uniu, eu, Cássio, Nonato. Nonato não tinha academia, ele dava aula na minha academia na época, muito amigo meu irmão Nonato, me ajudou muito. Nonato Machado. Machado. Monteiro Machado. Monteiro Machado. Me ajudou, né? Pô, eu tenho gratidão eterna pra esse caboclo, gente boa demais. E começamos a trabalhar. A minha gestão foi o seguinte, foi em 90, 91, 92, 3 anos. Foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Então. Já pego o sufoco do seu aluno do Bosco. Bosquinho. Bosquinho quase arranca o meu braço. E eu falei, rapaz, eu tenho que aprender esse negócio aí, porque até onde estava em cima eu estava me dando bem, quando foi para baixo, parecia que era um peixe fora d'água e o Bosco se movimentando ali com uma velocidade, com uma agilidade, inclusive meu amigo hoje, e foi quem me influenciou, mas aí procurar o Palameb Itaguaçu. Eu estreiei no Colégio La Salle, mestre. Foi no La Salle? Então foi o segundo amazonense. Foi o segundo amazonense que eu lutei no La Salle, e depois eu lutei a primeira Copa Mr. Pizza. Eu fiz o segundo, o terceiro e o quarto e fiz a Copa Evaldo Alves. E a Copa Mr. Pizza, né? Também, lá no SEC. A Copa Mr. Pizza me marcou muito, mestre, porque eu tinha um campeonato de judô no colégio militar, e o Paulo falou que eu tinha que lutar esse campeonato de jiu-jitsu, e na época só permitia que casasse algumas lutas, né? Isso. E aí o Paulo apostou lá que eu ia lutar com o Antônio Neto, que é uma fera, nunca perdeu aqui, e também continuou não perdendo, porque eu tomei uma massa maior do mundo dele. E o meu amigo hoje, inclusive, eu encontrei com ele, mas falei, pô, temos que fazer a revanche. Mas quando ele desceu do carro, eu falei, não, deixa isso pra lá, porque ele tá muito forte. Tá forte. O jiu-jitsu, ele abriu muitas portas, né? Você vê que o jiu-jitsu é uma arte muito, além de ser milenar, ela tem muita referência. O próprio ministro Luiz Fux do Supremo é faixa coral de jiu-jitsu, 8º grau. Inclusive o senhor estava aqui com ele há pouco tempo, né? Ele veio aqui receber a honraria da Assembleia, fez lá uma lutinha, mas de amizade mesmo. Temos também o Carmen Lúcia, o Barroso. Pô, é muita gente, cara. Então o que acontece? Você chega com jiu-jitsu,
a porta abre, incrível, né? Coisa que dinheiro não abre, o justiça abre. Né? É uma irmandade, né, mestre? É uma família, né? Eu creio que é uma maçonaria, um procura ajudar o outro. Mas o que eu acho interessante, Fabrício, olha, o jiu-jitsu evoluiu muito. Né? Hoje nós temos grandes nomes aí, aqui de Manaus, o Valide, o Jacaré, o Bibiano, o próprio Fred Paixão, que é o Rodrigo Pinheiro, o Massalum, Xande Sal, quer dizer, é um leque muito grande de grandes lutadores, né? E tudo começou naquela época, criança, e foram construindo grandes lutadores. Mas o que é legal, mestrão, assim, que eu fico muito feliz é de olhar para trás, mestre, e de alguma forma poder contar essa história para as pessoas entenderem da importância do senhor, né, do mestre Paulo. Eu lembro quando eu fui receber a faixa preta, o senhor fez questão de estar lá junto com o mestre Ulisses, que foi aonde eu lutei campeonatos amazonenses da sua gestão, logo depois do mestre Ulisses, cada um dando a sua contribuição, e eu fiz questão que o mestre Paulo viesse, né? Pô, o Paulo é um irmão, né? Graças a Deus ele é pastor hoje. Aprontamos muito juntos. Graças a Deus a gente tomou outro rumo na vida, porque o jiu-jitsu, pessoal, não é um esporte, é uma arte marcial. Quando eu comecei a aprender jiu-jitsu foi para me defender, porque tinha me agredido na rua. Só que com uma conversa com o meu mestre Luiz Façanha lá e o Fernando, ele foi falar na minha cabeça, que não é por aí. Mestre, e outra coisa, não tinha shopping naquela época, né, mestre? Não tinha shopping. A brincadeira era a gente sair na porrada, não sair na mão com todo mundo. Mas olha, eu vejo que era uma brincadeira sadia, porque não tinha revólver, não tinha faca, era na mão. E quando acabava, todo mundo ia tomar um suco junto, dividir o cocão e tava tudo certo, né? Quem apanhou, quem bateu. Parece que foi ontem, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas eu acho que o grande lance do jiu-jitsu é o resgate social, entendeu? É você tentar trabalhar o lado bom do jiu-jitsu, que é formar seres humanos para a vida. Campeões da vida, né? Campeões da vida. Que você formar um campeão de tatame é fácil demais, né? Se dedicar, a gente treinar aqui fica fácil, mas formar um cidadão. Hoje em dia, Fabrício, eu te confesso, meus alunos, tenho muito aluno médico, juiz, empresário, advogado. Suas graduações são maravilhosas aqui, a gente reencontra. Então o que acontece? Hoje em dia eu não pago o médico. Eu preciso de oftalmologia para um aluno meu. Então, graças a Deus, eu fiz essa pirâmide de amigos que me ajudam. E uma coisa que a gente sempre conversou, né, mestre? O cara que já pegou um sufoco aqui nesse dojo sagrado, ele vai ter um problema na vida e vai falar, eu já vi coisa pior. É verdade. Você aprende a se superar a cada dia, né? Isso é importante, você se supera. Quando tem que recuar, você recua. Depois dá 2 passos na frente e continua a guerra. Aí eu só vejo a questão da inclusão, né, mestre? Eu dei uma oportunidade para o mestre Nonato fez o mestre Márcio Ponte, que aí abençoou com seu conhecimento o José Aldo, e o José Aldo hoje sustenta a família, ganhou o mundo, da mesma forma o Ulisses, com o mestre Pino e o Bibiano, e eu só vejo o quanto essa armadura aqui, ela transformou vidas, deu oportunidade, inclusão, né? Questão de segurança pública, quantos hoje, né, não teriam essa oportunidade de vencer na vida se não fosse essa armadura, esse dojo, e eu bato muito nessa tecla, mestre, o senhor e todas esses artistas, esses heróis, né, devem ser lembrados, essa história não pode ficar apagada, porque isso é muito importante para a nossa cultura, a nossa história, a gente saber de onde a gente veio. Não adianta a gente querer saber para onde a gente vai, a gente precisa olhar para trás e saber de onde a gente veio, e esse fruto doce que a gente prova todos os dias, essa água que hidrata a gente, alguém cavou esse poço, alguém plantou essa semente, né? Nós tivemos uma equipe que cavou, né, uma equipe bem lá atrás. O mestre Orley é aluno do senhor também, mestre? O Orley teve uma época comigo. O Orley foi meu aluno, o Paulo Coelho foi meu aluno, a Juricaba, o Mauro Moura, que é muito amigo nosso também. Policial civil. Isso, né? Coronel Vitor foi meu aluno. Coronel Vitor. Um grande amigo meu. Eu faço parte de muitos grupos de luta, de jiu-jitsu, né? Mas eu só vejo o pessoal fazer o seguinte, criticar. Criticar. Você tem que apontar os erros, mas também tem que ter solução para aquilo. Eu penso assim. Na verdade, na vida tudo tem solução, né, meu? Tem. Mas tem que ter boa vontade para ajudar, né? Acho que o juiz tem um lance muito de ciúme. Isso não tem que existir. Tem que ser tratado da federação como uma empresa, delegar funções e trabalhar junto. Eu queria fazer uma retrospectiva de antigamente. Todo competidor ganhava camisa, Fabrício. Eu ganhei várias, da High Level, inclusive. High Level, uma camisa de marca. Que é como se fosse hoje a reserva, né, mestre? Sabe o que acontecia antigamente? O Fabrício não tinha dinheiro para pagar a inscrição, aí tu diga, não, paga, mas tu me dá a camisa. Quer dizer, ele valorizava a camisa, uma camisa boa, né, que você queria passear. Era uma grife, né, mestre? Todo mundo queria estar andando por aí, ir lá no Energia ou no Brasileirinho, pegar aquele x-tudo com suco de laranja e estar com a camisa lá para tirar aquela onda, né?
Então eu vejo assim, tinha que se unir. Eu não sei as dificuldades que a federação passa, não sei como é que eles trabalham, porque nós não temos reunião, mas eu queria somar com o mestre Oswaldo, com o Orley, com o Elvis, ver como a gente pode resgatar isso tudo. Fabrício, na minha época, nós tínhamos 6 academias, eu consegui levar para o brasileiro lá no Rio, o Danilo Bauer, que é um grande lutador, hoje acho que é pastor. Eu lembro da luta dele com o Albertinho, né, mestre? Isso. Imagina uma luta casada no SEC, casa cheia. Eu levei o Bibiano para disputar. Bibiano, campeão do UFC. Levei o Cleudo Caldas para lutar fora. Grande Cleudo, lutou agora o evento. Quer dizer, naquela época eu conseguia, com o dinheiro da federação, levar o pessoal para lutar fora. Mestre, e pouca gente sabe que a federação daqui que ajudou a criar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Verdade. Então, a importância daqui, né? Foi criada a Confederação em 94. Em 94 a gente já existia. E o Carlinho precisava... O Carlinho era diretor técnico da Federação do Rio, lá com o Robson. Aí a família quis fazer a confederação para organizar, né? Aí foi quando precisava de algumas procurações dos estados que tinham federação. Nós tínhamos. Inclusive a gente deu até para o mestre Oswaldo a procuração para ele assinar no Rio. Ele estava no Rio lá, mandando para o Correio, para criar a confederação, né? Mas sempre eu tive bronca com o Carlinho. Sempre eu tive bronca com o Carlinho. Até porque eu não sei... Eu vejo de uma forma, ele vê outra, ninguém é igual mesmo. Mas isso que é saudável, né? Mas digo assim, eu falo, Carlinhos, eu trago uma equipe de Manaus, que dorme na academia, chega às vezes na véspera para lutar, vocês não dão nada, cara. Não dão meia inscrição, sabe? Enquanto que vocês trazem os rios de fora e dão hotel, dão inscrição de graça, eu não acho certo. Eu digo, não acho certo, irmão. Não acho certo assim, não. Pô, valoriza o pessoal daqui. A gente vem lá de Manaus, é muito longe, vive isolado no meio do mundo, eu lembro daquela luta do Roger com o Jacaré. E o pessoal fala, pô, o Jacaré foi muito guerreiro, o Roger estalou o braço dele, aquela coisa toda. E eu conversando com o Jacaré, mas que me emocionou muito, eu encontrei o Jacaré já em Dr. Philip, lá na Flórida, e ele falando, Fabrício, ele quebrou meu braço e ele ia arrancar meu braço, porque aquele dinheiro que eu ia ganhar era minha passagem de volta. Era sangue, né? Era minha volta para casa, não tinha conversa. Então o senhor vê que era muito mais do que isso, e hoje o Jaca tá lá, numa casa boa, lutador do UFC, uma responsabilidade tremenda, né, de levar à frente toda uma história do jiu-jitsu e história de vida, porque ele passa isso para os filhos dele. Pois é, como eu te falo, eu acho que a gente tem que fortalecer o jiu-jitsu atual, né, porque esse pessoal está ficando velho. Eu tô com 55 anos. Daqui a pouco o Jacaré tá velho, o picolezeiro tá velho, todo mundo tá velhinho. O picolezeiro é o Fred, né, que vendia picolé. E pior que ele não vendia picolé, ele vendia din-din. Din-din. Eu vendia din-din, eu olhei e falei, mas é din-din que eu vi, não era picolé não. E era conhecido como picolé. E pouca picolezeiro. gente sabe disso, né? Eu era um que achava que era picolé. Então o que acontece? Nós precisamos agora fortalecer a federação para começar a criar mais estrelas. O pessoal que está vindo para se espelhar e querer ser aquela pessoa, né? Mestre, e assim, uma coisa que é interessante, eu estava comentando, eu tô fazendo meus módulos para receber meu segundo dan no judô e eu acho muito bacana, porque eu sou obrigado, eu já gosto de fazer isso, mas eu sou obrigado a conhecer a história do judô, eu sou obrigado a conhecer os mestres que vieram construindo essa história, a cultura, né? A cultura do judô, os ensinamentos, a filosofia, para que isso fique enraizado, para que quando eu chegue com a responsabilidade de ministrar uma aula, eu possa transmitir isso aos meus alunos. Eu acho que isso que o senhor faz aqui é importante que seja enraizado na federação, que as pessoas conheçam a história, porque muitas das vezes os nossos meninos, né, de 20 anos, né, não viveram a década de 90. Ou eram, né, muito novos, ou de repente não tinham nem nascido ainda, e não sabem, por exemplo, a história do Omar Salum, um dos maiores campeões mundiais da história do nosso jiu-jitsu. É ele que tem mais título, né? Ele que tem mais título. A história do Jacaré, junto com o Xande, que ganharam títulos absolutos no jiu-jitsu, do próprio Saulo, né, que foi para o Rio construir a sua história, e de tantos outros, mas essa sementinha foi plantada lá atrás. Foi, mas a gente precisa resgatar mesmo lá atrás, tipo o Gula, o Bedida, Casemiro. A galera começou a trocação pra gente crescer. De ouro, né? De ouro. Afonsinho, mas era dois tipos de jiu-jitsu ali, né, Fabrício? Era um que era o jiu-jitsu do pessoal que nadava e competia, era atleta, e era o pessoal que era garotão. Da praça, né? Da praça, viu na praça lá. Você sabe disso. Da Praça da Saudade. Então o que acontece? Eu penso o seguinte, nós precisamos sentar, junto com o mestre Oswaldo, o Ulisses, o Orley, o Nonato, pessoal antigo. E abrir até um parênteses, né? Quem está fazendo um trabalho muito bonito também é o Almerinho, né? Mas o Almero está tentando resgatar, né? Tá escrevendo isso é legal. No jornal. O próprio Bosquinho, que tem outra federação,
Está fazendo um trabalho muito bom, como o Luiz Neto. Estão fazendo, mas eu acho fazendo o Django Classic. Django Classic, está resgatando essa história bonita da... Então esse lance do Bosquilho foi um grande lance, né? Porque ninguém conhecia o pessoal antigo, né? Conhece o novinho. Nós temos uma safra boa de lutadores novos agora. Só que o que acontece? Nós precisamos que o pessoal de agora conheça o pessoal do passado. Sabe quem foi que cavou esse poço, né? Quem foi que cavou essa semente, né? Entendeu? Então, olha, eu acho o seguinte, a federação, eu já até em reunião coloquei isso lá na federação, nós temos que ter o conselho do pessoal mais antigo. Conselho de mestre. Conselho de ancião, que nem está na Bíblia, né? Porque nós temos experiência, nós temos conhecimento, a gente pode agregar valores à federação. A gente não quer nada nesse salário, a gente quer só participar e tentar crescer cada vez mais. Eu vejo, que eu acompanho o jiu-jitsu, que está caindo muito o número de competidores. Deve ter um motivo. Eu não sei se é muita competição, porque hoje em dia eu não tenho mais projeto social. Eu tenho 14 academias filiadas à minha, que são minhas filiais, que eles têm projeto social lá. Hein? As crianças não pagam. A gente tenta viabilizar kimono, a gente tenta fazer feijoada, bingo para pagar a inscrição. É difícil trabalhar, porque o poder público não ajuda. Se você não tiver um padrinho, você não consegue ajuda. Está difícil. Então a gente tenta de alguma forma. Aqui na minha academia, eu vivo de jiu-jitsu. Eu dou aula particular, a equipe e vivo do jiu-jitsu. Né? Eu fui presidente da federação. Se você tivesse 1, 2, 3, 4, 5 patrocínios, tu ia pagar 5 inscrições, irmão. E a criança que não tinha condições pagava pouquinho. Então eu conseguia equilibrar. A criança do prédio pagava pouquinho, tipo 10, 5 reais, e tu pagava 100. Tem muito projeto, tem muita criança boa. A gente precisa resgatar as crianças para competir, para se motivar, para montar equipe, para viajar com essas crianças, porque é o futuro. Se a gente não trabalhar isso agora, lá na frente vai acabar, vai fazer falta. Verdade. E o pior não é isso. Os melhores que tinham aqui estão tudo fora, morando fora. Ninguém mora aqui, entendeu? Então a gente precisa fortalecer nossos amazonenses aqui, nossos indinhos, geneticamente um potencial enorme para a luta. Na Bahia nasce artista, aqui nasce lutador, né, mestre? Eu vejo isso aí. Isso que me falou foi o Cássio Andrés, numa rodada lá que a gente estava lá. Já ouvi muito isso lá fora, mesmo. Cássio falou, rapaz, é incrível como o pessoal de Manaus tem essa garra. Acredita ele que falou assim, pô, acredito que aquele calor infernal, você bota kimono ali. Fala que a água do Solimões, a água do Rio Negro. Né? Então, e é isso, quando a gente sai daqui, a gente sai pra guerra, bicho. Eu sempre, Fabrício, na minha vida toda, eu procurei conciliar meus treinamentos de jiu-jitsu com a minha faculdade de educação física. Eu sou formado, sou pós-graduado. E sempre exigi dos meus alunos isso, meu irmão, você vai treinar, mas faz faculdade. Vai estudar, né? Nunca um aluno meu só treinou, ele tinha que treinar e estudar. De 200 e pouco, eu cheguei a ter um tempo na minha casa da minha mãe lá, que eu dava de madrugada, de manhã, de tarde, à noite e à noite. Eu ia parar de dar aula meia-noite praticamente. Eu tinha 220 alunos, tudo pagando. Só que eu não pagava o minto, era o Coronel Vitor, que na época era tenente, e o Donato, que é meu irmão, né? Mas o resto tudo pagava, entendeu? Se não pagar com dinheiro, você então vai vir sábado aqui limpar a academia. Mas dá valor, né? Eu acho que se você... Só tomou muita gente, só o Adolfo, que é advogado hoje, o Adalto é delegado, o Pérez é defensor público, Pérez Júnior, o Armando é médico, o Bergs é empresário, o Horácio é empresário. O Horácio foi meu aluno, o pastor Horácio. O pastor Horácio, isso, irmão do Júnior Abel. Isso. Então, quer dizer, a nossa safra foi muito boa, porque nós conseguimos formar... O Pichote já é fruto do Paulo, né, mestre? O Paulo foi meu aluno. Que foi seu aluno que já faz parte da árvore, né? Eu vejo que a árvore que cresceu foi a do Luiz Facenda e do Nandinho. E daí para baixo foi... porque o Iano da Monteiro foi do Nandinho. O Iano, o Binho, o Guto, né? Então o que acontece? Lucinho. Nós temos duas fases, do Reison Grace, que plantou a semente, a gente começou a trabalhar, e a segunda fase foi do mestre Oswaldo Alves, que todo mundo que ia pro Rio ia para a academia dele. Todo mundo. Ficava na casa dele, na academia dele, ele dava comida. Foi Copacabana, né, mestre? Copacabana, na Ministra de Castro, número 13. Então o que aconteceu? Você correu lá na praia também, mestre? Cara, a gente corria todo dia. Eu fui para treinar, né? Treinar de manhã, tarde e noite. Virava atleta e corredor, né, mestre? Juteiro e corredor. Eu treinava com esse caboclo aqui, ó. Eu treinava com o Marco Rua. O senhor pegou uma lambida na perna dele, mestre? Não, a gente fazia chão, né? Aquele chute ali era imortal, cara. Só Jesus na casa. Olha essa foto antiga. Fala Bela, galera toda aí, ó. Depois tu vai levar. Ali, ó. Todo mundo de camisetinha, regata, aquele estilo. Isso aqui era pra ir pra onde, mestre? Pra ir pra Brilho? Não, isso aqui era na casa do Fala Bela, da irmã dele, da Gisele. O senhor chegou a frequentar Brilho, mestre? Cheguei. Pra quem não sabe, a Brilho ficava ali no Amazonas, onde é o Amazonas Shopping hoje.
Isso aqui, Fabrício, é relíquia, ó. Olha aí, ó. Segunda Copa Oswaldo Alves, já tinha patrocínio nessa época lá. Eu lutei essa daí, mestre, se é. E esse aqui é a primeira, ó. Tá velhinha. Aí, 39. Então, quer dizer, a gente tem uma história realmente, como você falou, Fabrício, eu fico muito feliz em fazer parte dessa história, porque eu acho que nós plantamos coisas boas e estamos colhendo hoje em dia, entendeu? Eu praticamente fui o primeiro filho a ter uma faculdade, né? Me formei na época era o A, hoje é o FAM. Me formei lá, me pós-graduei. Hoje em dia eu tenho uma filha odontóloga, eu tenho uma nutricionista, tenho uma filha que faz arte na UEA. Quer dizer, Foi o jiu-jitsu, né? foi o jiu-jitsu, disciplina, um respeito, quer dizer, quando você chega aqui, você vai chegar a cada pessoa e pede licença para entrar. Tá faltando isso. Eu acho que tá faltando isso. Kimono limpo, né, mestre? Kimono limpo, tá faltando mais respeito um com o outro, tá faltando mais Deus no coração. Aqui sempre eu faço uma... Aqui é a nossa igreja, né, mestre? Eu faço uma oração aqui Aqui a sempre. gente transforma a vida, né? Agradecendo a Deus por tudo. Tá faltando isso, pessoal. Porque não é só lutar, não. Não só É mais lutar. do que isso, né, É mestre? mais do que isso. A luta não pode ser só luta. É uma filosofia de vida, De né? vida, você tem que mudar mesmo radicalmente. Quando eu morei no Rio, que eu competi lá, Copa Company, Ciclone, Light Bolt, eu lutei muito no Rio. Eu não tomava nem refrigerante, cara. E nem açúcar. Era café sem açúcar, tudo sem açúcar. Casa da Laranja, você lembra, mestre? Foi patrocinador. Né? Casa da Laranja. Entendeu? Ali perto da Zona Shopping também. Isso. Depois virou Hangar 39, né? Pô, eu tenho enciclopédia viva, meu irmão. O cara não esquece nada. Eu já esqueci muita coisa. Pô, 55 anos a gente começa a esquecer, né? Eu tenho que ser. O pai do Carlinho que doou o primeiro tatame, né, mestre? Carlinho da Energio C, Elegeu C, mestre. na gestão do Ulisses Paixão. Nós mudamos o tatame na gestão do Ulisses Paixão, porque temos um tatame bom, emborrachado. E foi Porque aquele de palha de arroz era muito ruim, né? Graças a Deus, meu irmão. Quando molhava aqui não dava nem para carregar. Tu sabe disso, né? Era pesado, formiga, queimava a orelha. Então, Fabrício, olha, eu vejo você, né, uma pessoa que tem um coração bom, que sempre trabalhou pelo esporte, sempre tentou ajudar de alguma forma o esporte, mas infelizmente, pessoal, tem gente que fala que é teu amigo e não é teu amigo, porque o amigo, ele tem que aprender a absorver o sim e o não. É bom quando o amigo fala assim, pô, deixa eu te ajudar, não importa, mas não dá porque não dá, meu irmão. Qual amigo que não quer ajudar o teu amigo? Ou então você faz 99%, vai ficar chateado. Não deu. Aceita 99%. Se não der para ajudar, deixa para ajudar outra vez. Então, como tu falou, sempre a gente conversa aqui na academia, eu nunca fechei porta. Né? Se não está dando certo ali, eu deixo encostado, porque de repente eu vou ter que voltar lá amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Né? O homem tem que ter esse pensamento. Mestrão, e qual o recado que o senhor pode deixar para essa galera que está começando, que Recado- quer um dia chegar a uma faixa coral de jiu-jitsu, chegar no nível do mestre Humberto Barbosa Júnior, que é exemplo para mim e para muita gente, né, que acorda às 5 horas da manhã, que mantém essa filosofia viva do jiu-jitsu. Qual o recado que o senhor deixa para essa geração que está começando agora e que possa entender que essa armadura aqui é muito mais do que um simples kimono? Verdade, ó. O que eu tenho a falar é que você tem que ter perseverança, meta e planejamento. Tudo eu fiz na minha vida. Né? Me planejei para viajar, não fui feito um maluco. Fui conhecer o Rio, depois voltei e morei lá 11 anos na minha vida. Né? Meta de ser faixa preta, porque aqui não tinha graduação. Conheci graduação no Rio, lá, na academia do mestre Oswaldo, a queda, a faixa. Peguei minha faixa preta, nem sonhava chegar a faixa coral, porque a minha ambição na época era a faixa preta. Para quem não conhece a faixa coral, quando você pega a faixa preta, você vai pegando honrarias, que são os graus, os tempos de faixa preta. Isso aqui é honraria, eu sou uma faixa preta normal, com qualquer faixa preta. O meu está aqui com muito orgulho, mas meu Só primeiro... que isso aqui é 3 anos de faixa preta, para pegar um grau, e vai embora. 3, 5, 5, 5, 7, quer dizer, eu tenho uma vida no jiu-jitsu. Então você ter perseverança, ser uma pessoa com planejamento, dedicação, e outra coisa, lealdade, pessoal. Está faltando muita lealdade, que eu vejo o seguinte, você pega uma criança, ensina, e às vezes não conversa como é que é o beabá da coisa, aí daqui a pouco ela se sente que já que é o top, e chega a ser o top, a estrela, e pega muito de academia e não dá nem um obrigado. Ninguém quer obrigado não, a gente quer só um respeito, ó, não dá mais para treinar com o senhor, vou treinar com fulano, tranquilo. Mas gratidão é coisa de homem, né? Gratidão é coisa de homem, né? Homem grande. Homem grande. Porque Gratidão é quando o coração...
Eu tenho muito amigo grandão que não tem gratidão. E tem uns pequenitos que são muito gratos, são uns caras monstros. E que acaba sendo maior do que qualquer coisa, né, mestre? Gratidão é quando o coração da gente agradece, né? E eu queria também falar para todo pai e toda mãe colocar seu filho no jiu-jitsu, porque a gente forma cidadão forte, dedicado, que respeita, que tem hombridade, entendeu? Um cara honrado. Isso faz um grande lutador e um grande homem. E que Deus abençoe a gente, abençoe esse caboclo aqui, que é um cara do esporte, tá? Um cara que eu acompanho há muito tempo, não só na luta, mas assim, ajudou o futebol. É triatleta, né? Para quem não conhece, o caboclo já atravessou um monte de água aí, né? Eu conheço porque eu acompanho o Fabrício há muito tempo. Eu queria te desejar tudo de bom na tua vida, campeão. Eu sei que você está numa nova fase. Obrigado. Que Deus te abençoe e conte comigo Amém. sempre. Tá bom? Gente, esse foi o nosso Café com Resenha, com essa lenda viva do jiu-jitsu amazonense, do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu mundial, mestre Humberto Barbosa Júnior, HBJ, que plantou essa semente, que deu esse fruto doce, que muita gente, graças a Deus, está se saciando aí e podendo se alimentar de um caminho que leva a lugares, leva a lugares que pouca gente consegue imaginar. Porque o Deus que a gente serve, né, mestre? É o Deus do impossível, é o Deus do improvável. Mas você precisa fazer a sua parte. Tamo junto. Joelho, joelho. Joelho, mestre. Obrigado, mestrão.